Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, meu nome é Rafael Oliveira e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho Lacunas no ensino de biologia celular, impactos da precarização curricular da educação do nível básico ao superior. Primeiramente, vamos começar com o início. Por que esse trabalho foi feito? Primeiramente, nós temos que entender que na biologia, a biologia celular e a citologia são fundamentais para entender os seres vivos. Ou seja, nós não conseguimos entender os seres vivos, nós não conseguimos entender a unidade que os forma, que é as células. E para pensar sobre o ensino no Brasil, nós podemos nos basear nos documentos orientadores para a educação no Brasil, que é, em nível nacional, a Base Nacional Comum Curricular, e para o nosso trabalho, que nós quisemos fazer um recorte para a cidade de Anápolis, em Goiás, nós podemos nos basear no documento DCGO, que é o documento curricular para Goiás. Então, a BNCC orienta o ensino da célula no sexto ano do sexto ano ao ensino médio, e o DCGO adapta os objetivos de aprendizagem para Goiás. E por fim, cabe destacar que o ENAD, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, é uma prova que acontece anualmente ou de 2 em 2 anos, dependendo do curso, para avaliar os conteúdos, as competências e a aplicação prática dos conhecimentos ensinados nos cursos nas universidades brasileiras. No objetivo, nós temos como avaliar o conteúdo de biologia celular que é aplicado na educação básica das escolas de rede pública da cidade de Anápolis, Goiás. Lembrando que o recorte que nós fizemos foi do sexto ano ao ensino médio. E avaliar o conteúdo de biologia celular no ensino superior dos cursos de ciências biológicas do estado de Goiás. Quanto ao nosso percurso metodológico, para entender como a educação, o ensino da biologia celular acontece nas escolas públicas, nós analisamos os documentos orientadores, que são a BNCC e o DCGO, e utilizamos as coleções disponibilizadas através do PNLD de 2021 para verificar em quais séries a biologia celular é ensinada e se o conteúdo estava adequado, relacionando o livro didático com o que é estipulado nos documentos. Para o ensino superior, nós estudamos o projeto pedagógico de curso de todos os cursos de ciências biológicas avaliados no ENAD 2021, que são do estado de Goiás, e identificamos os conteúdos, as ementas, a bibliografia de biologia celular e fizemos uma análise do tempo da carga horária teórica e prática para a disciplina de biologia celular e algumas outras considerações. E todos esses dados foram organizados no sistema Excel e analisados estatisticamente, utilizando o próprio Excel e o apoio do software R. Primeiramente, os nossos resultados no ensino fundamental. Estas são as orientações que a BNCC e o TCGO traz para o ensino de biologia celular do sexto ao nono ano, né, que é o nosso ensino fundamental. Então, nós temos aqui na BNCC a habilidade EF06-CL05 e a EF06-CL06, que estão copiadas aqui, como pode ser visto. E no DCGO de 2017, ele traz a seguinte orientação para o professor, que o conteúdo em que deve ser ensinada a biologia celular é o seguinte: célula comunidade da vida, citologia básica, tipos celulares, teoria da formação da carioteca e endossimbiose, níveis de organização corporal. Lembrando que nós utilizamos o que nós encontramos nesses documentos para avaliar os livros didáticos. Para fazer essa análise dos livros didáticos, nós estipulamos essas temáticas que estão no eixo X do gráfico e verificamos se elas estão presentes ou ausentes nas coleções disponibilizadas no PNLD de 2024 para o ensino fundamental. Foi o de 2024. Nós podemos perceber que alguns conteúdos, como os tipos celulares, estão presentes em 100% dos livros. Porém, alguns outros conteúdos, como endossimbiose, estão ausentes em 100% dos livros. Conteúdos como a teoria da origem das células também está muito ausente, quase 100%. Somente um ou duas coleções trazem esse conteúdo. E o conteúdo de teoria celular também está presente em 100% dos livros. A microscopia e as organelas, né, o ensino das organelas, está mais equilibrado dentro dos livros didáticos. E aí, o que nós podemos discutir sobre esses resultados? Que, mesmo que os documentos, a BNCC e o DCGO, estipulem o ensino das células, porque é importante introduzir conceitos logo cedo sobre organelas, sobre o mundo microscópio para os estudantes. Como vocês puderam ver nos resultados, não é completo como está disponibilizado nos livros didáticos. Então, nos livros didáticos acontece uma ausência ou superficialidade de conteúdo sobre organelas, origem da vida, evolução das células, a falta de microscopia no conteúdo e carência de aparelho nas escolas,
porque alguns livros trazem a microscopia, como pode ser visto no gráfico, porém o próprio aparelho microscópio não está disponível em todas as instituições públicas. E acontece também, quando a gente faz uma análise mais aprofundada sobre essas coleções do livro didático, uma repetição sempre das mesmas editoras que são selecionadas através do PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, que são as coleções que vão ser enviadas para as escolas públicas. E isso limita a diversidade de materiais que podem ser utilizados pelos professores. Essa falta do conteúdo nos livros didáticos causa a formação de visões fixistas, criacionistas, porque o conteúdo não é bem explorado e não é completo como está disponibilizado no livro. E acontece também um aumento da sobrecarga para o professor, que vai precisar buscar fontes externas ao livro, né, para utilizar, para poder ensinar os seus alunos. Porque o próprio livro didático não pode ser utilizado, não é completo para ser utilizado pelo professor. Outro ponto que deixa pontos positivos sobre os livros é que eles têm ilustrações claras, didáticas e úteis para apoiar nas aulas. Então, aquilo que está presente no livro é um ponto positivo. Bom, os nossos resultados para o ensino médio, da mesma forma, nós analisamos documentos BNCC e DCGO para entender como que eles trazem o ensino da biologia celular. Cabe destacar aqui neste ponto que não existe uma orientação direta e específica para o ensino das células dentro do ensino médio, utilizando os documentos. Então, para que o professor faça aborde esse conteúdo, deve ser feita um recorte ou uma adaptação daquilo que é trago nos documentos, para que o professor se oriente e possa ensinar nas escolas. Então, aqueles trechos que se aproximam ou mencionam as células, ou algum daqueles conteúdos sobre células que nós utilizamos para analisar os livros didáticos, são, na BNCC, a habilidade EN13 CNT 201 e EN13 CNT 203. E no DCGO, o GO é MCNT 201H e GO é MCNT 203H, que são os que mais se aproximam daquilo que a gente esperava encontrar sobre biologia celular nos documentos orientadores. Quanto aos livros didáticos, nós optamos por utilizar as mesmas temáticas que nós utilizamos no ensino fundamental para analisar os livros didáticos do ensino médio, porém com um acréscimo de ciclo celular, comparado com a outra análise que nós fizemos. E como podemos perceber, aqui nenhum desses conteúdos está 100% ausente nos livros didáticos. Nós temos que a microscopia aparece bastante ausente, porém a maioria dos outros conteúdos está presente, com bastante porcentagem nos livros. Conteúdos como teoria celular, organização celular, as organelas está 100% presente nos livros didáticos. E conteúdos como endossimbiose e ciclo celular estão presentes em 50% dos livros analisados. E para discutir um pouquinho mais, né, a microscopia, ela é uma área, né, muito importante, uma área prática do ensino das células, e que ela não está presente de forma alguma na BNCC e DCGO na fase do ensino médio. Novamente, aquele ponto de falta de aparelho nas escolas, mesmo que o ensino seja feito, ele não pode ser praticado nas escolas. E acontece também uma perda de oportunidade prática, porque nem mesmo os livros trazem, todos os livros, né, trazem sobre o microscópio. E na própria escola não tem como fazer uso do microscópio, porque não existe o aparelho. Novamente, nós podemos colocar aquela discussão sobre os livros, que são as mesmas editoras e as mesmas coleções. E outro ponto importante no ensino médio é que os livros didáticos do ensino médio, eles tiveram transformação. Então agora, as áreas de biologia, física e química, elas foram unidas em uma mesma coleção chamada de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, que tentou comportar todo o conteúdo do ensino médio dessas três áreas em uma coleção de 5 ou 6 livros, dependendo da editora. E isso fez com que o conteúdo fosse muito enxugado. Tanto que o conteúdo de células, se comparado ao ensino médio, ele é muito inferior, por causa que ele foi bastante enxugado nesses materiais. Outra coisa que acontece são os conteúdos reduzidos. A teoria celular e a endossimbiose estão parcialmente presentes, em apenas 50%. Existe uma espécie de foco restrito à bioquímica nos documentos orientadores, que, como vocês puderam ver nos slides, eles não estão trazendo o ensino da célula, claramente, e sim algo muito mais generalizado, que foca muito mais em bioquímica, e pela falta do ensino das células, a literatura traz que promove uma visão fixista da origem do ser vivo, pois é através da teoria de origem das células que nós compreendemos como acontece o surgimento da vida no planeta. E, como consequências, nós podemos colocar a sobrecarga docente, novamente, porque os livros não abarcam como eles deveriam abarcar, e principalmente com a profundidade que eles deveriam abarcar. Existe uma disputa por livros, porque essas coleções, elas não são disponibilizadas, os 6 livros, para cada estudante. Ou seja, existe essa coleção disponibilizada na escola, e para essas coleções serem utilizadas nas escolas, elas têm que ser revezadas entre os professores. Então, se um professor quiser utilizar o 4º livro de uma determinada coleção, e um outro professor também quiser utilizar esse 4º livro, eles não podem utilizar nas aulas que acontecem no mesmo horário. Então,
Então acontece uma disputa por livros. E a importância de se compreender essa análise que nós estamos fazendo, ela corrobora o que é trago por Silva no trabalho de 2020, em que ele diz o seguinte, que 46,2% dos alunos do ensino médio entendem o conteúdo citoplasmático celular. Ou seja, entendem ali o citoplasma, né, o que contém dentro da célula. E isso é menos da metade. Então, um dos reflexos, um dos motivos que nós podemos apontar para essa conclusão que o trabalho chega, é justamente a precarização do ensino médio que aconteceu no Brasil depois da reforma em 2017. Agora, os resultados para o ensino superior. Primeiramente, utilizando o PPC, né, os projetos pedagógicos de curso, e as ementas das disciplinas de biologia celular ou afins, que tratam do mesmo tema nos cursos de ciências biológicas em todo o estado de Goiás, nós analisamos a carga horária que está ali disponível para voltada para a parte teórica e voltada para a parte prática. E com os resultados nós produzimos esse gráfico. As universidades nós renomeamos de A a V, né, que foram as universidades analisadas. E nós podemos perceber que em muitas universidades não existe nenhuma carga horária destinada à parte prática do ensino das células, ou seja, visualização do microscópio, coloração e preparação de lâminas. Tudo isso não é mostrado, não acontece, não está previsto nos PPCs desses cursos. E aqueles que trazem a parte prática, né, uma carga horária para a prática, é sempre inferior e muitas vezes drasticamente inferior se comparado à teórica. Então, como nós podemos ver no gráfico, existe uma diferença muito grande entre a carga horária destinada à parte teórica e aquela destinada à parte prática. Outro ponto que nós analisamos nos documentos foi a bibliografia básica, que é trazida nas emendas das disciplinas. Então, esses são os 3 livros mais citados na bibliografia básica, sendo aquele que está à frente, o Fundamentos da Biologia Celular, de Bruce Alberts et al., que é a primeira imagem. O segundo livro é o Biologia Celular e Molecular, de Junqueira e Carneiro, que é a imagem à direita, com 26,7%. E em terceiro lugar, A Célula, uma abordagem molecular, de Geoffrey Cooper, que aparecem bem menos nas emendas das disciplinas, com apenas 6,7%. Mas aquele que está à frente de todos é o Fundamentos da Biologia Celular, com mais da metade, né, 66,7%. E nós analisamos as emendas das disciplinas. E para fazer essa análise e ver como acontece, quão profundo, quão completo é o ensino da biologia celular nos cursos superiores, nós utilizamos esses tópicos, esses temas para fazer análise. Então, nós verificamos nas emendas se eles abordam a origem e evolução das células, microscopia e técnicas de estudos celulares, componentes químicos celulares, morfologia de procariotos e eucariotos, componentes celulares, suas estruturas e funções, sinalização celular e transportes celulares. E o resultado que nós chegamos é que aqueles que estão ausentes nas emendas estão presentes neste gráfico. E nós conseguimos aqui relacionar a porcentagem da ausência desses conteúdos nas emendas que foram analisadas. Aqueles que não estão neste gráfico estavam presentes em 100% das emendas analisadas. Então, entre os que estão ausentes, o que está mais ausente nas emendas de biologia celular é o ciclo celular, que está ausente em 32,3% das emendas. Cabe destacar aqui que, em alguns cursos, o ciclo celular é ensinado na disciplina de genética, e por isso ele não aparece na ementa de biologia celular. Em outras universidades, não. Ele não é ensinado em nenhuma das disciplinas. Então, o que mais está ausente é o ciclo celular, acompanhado da origem e evolução das células, que não é explicado em nenhuma outra disciplina. Ela é foco da biologia celular e que também aparece com grande ausência. A microscopia também aparece ausente e que pode ser correlacionada com a ausência da carga horária que a gente viu anteriormente. Nós também podemos ver aqui a sinalização celular e a relação entre procariotos e eucariotos, que também aparece ausente no ensino superior, nas emendas que foram analisadas. E aí, o que nós podemos concluir com essa análise que nós fizemos no ensino superior? Primeiro que muitos PPCs que são analisados, eles foram incompletos, ambíguos, alguns até inacessíveis, porque eles não estavam disponíveis para acesso público na internet. E a maioria deles, que são inacessíveis, que são incompletos, são de instituições de ensino superior privadas. Elas são que apresentam os maiores déficits. Além disso, o ponto-chave que nós podemos identificar foi a ausência de aulas práticas no curso de biologia, né, de ciências biológicas, carga horária prática na disciplina de biologia celular. O que é um resultado bastante interessante, porque como formar biólogos que nunca manusearam o microscópio em sua formação? Outra coisa que nós identificamos, né, foi a lacuna nos conteúdos. Então, dos 8 tópicos que nós analisamos, 5 faltavam em ao menos uma ementa. E 32% das instituições de ensino superior não incluíram o ciclo celular. Novamente, talvez por causa de ser ensinado em outra disciplina, a disciplina de genética, mas ainda assim, é uma lacuna que nós encontramos.
E, portanto, nós podemos dizer que existe uma deficiência na formação do docente do curso de Ciências Biológicas nas universidades, quando nós falamos sobre biologia celular, que é sim uma área muito complexa e que muitas vezes os próprios professores não têm a compreensão correta e na hora de passar o conhecimento adiante nas suas aulas, também não conseguem fazê-lo de forma correta, de forma completa, porque eles mesmos possuem essa deficiência no assunto na própria formação do ensino superior que eles tiveram, na formação inicial. Então, isso leva a professores que têm uma dificuldade de ensinar a temática e, por consequência, seus alunos também não têm uma compreensão correta do ensino de tudo que aborda as células. Então, para finalizar, quais foram as considerações que nós temos com o nosso trabalho? Primeiro, nós avaliamos o ensino de biologia celular nas escolas públicas de Anápolis, Goiás, através da documentação dos livros didáticos, e no ensino superior do Estado de Goiás, através dos projetos pedagógicos de curso. No ensino básico, os livros apresentam falhas na abordagem de conteúdos essenciais, como organelas, comprometendo a formação dos alunos. No ensino superior, os projetos pedagógicos de curso revelam lacunas na cobertura de tópicos fundamentais e na carga horária prática, prejudicando a formação de biólogos e professores. E por fim, nós concluímos que há uma necessidade de melhoria nos materiais didáticos, na estrutura curricular e na formação inicial dos docentes, visando assim uma educação mais completa e eficaz na área de biologia celular. Aqui estão algumas das referências que nós utilizamos e muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.